Bom dia, paz do Senhor Jesus. Boa tarde, boa noite. Oh, glória! Que bom estarmos em mais um dia de propósito, nossa leitura bíblica. Compartilhe, se inscreva no canal, convide mais um. Eita, coisa boa! É servir a Deus e conhecê-lo. E é isso que nós estamos fazendo ao lermos a sua palavra. Estamos conhecendo-o mais, estamos mergulhando. Não aceite menos, aceite mais do Senhor. Diga: Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero entender mais, eu quero compreender mais. E o Senhor fará com você coisas grandes e através de você, coisas grandes e firmes que você nunca imaginou. Ele nos dá sabedoria, basta nós pedirmos. É muita gente preocupada, calma, quieta, vai devagar, não tenha pressa não, pelo amor de Deus. Acalma, viu? Não precisa entender tudo que você está lendo, não precisa compreender tudo que você está lendo. Acalma o coração, a sua hora vai chegar, ok? Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer nessa manhã, quero te louvar, Senhor, por esse momento da nossa leitura bíblica, quero te agradecer por ter nos fortalecido a chegarmos até aqui. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, esta vida que está juntamente comigo nesse propósito, aquelas que desejam estar e não conseguem, aquelas que já começaram de novo, aquelas que precisam, Senhor amado, se alinhar, de alinhamento. Meu Deus, ajuda, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus querido, eu oro e intercedo por cada vida. Eu oro pedindo também que o Senhor nos dê sabedoria. Nos dá, Senhor amado, sabedoria. Senhor, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento para que nós possamos assim compreendermos aquilo que o Senhor tem para nós. Amém. Amém, povo de Deus. Hoje a nossa leitura é Gênesis, capítulo 41 ao 44. 41, 42, 43, 44. Isso mesmo. Vamos lá? Capítulo 41 de Gênesis. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiram do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotava de um mesmo pé 7 espigas cheias de boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam, pois elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu esposo perturbou-se, o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus senhores servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. E estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes, e interpretou-nos o sonho. A cada um interpretou conforme o seu sonho, e como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou e mudou os seus vestidos e veio a Faraó. E Faraó disse a José: sonhei um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, interpreta. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que meu sonho estava em pé
na praia do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne, formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após essas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras vacas gordas e entravam em suas entranhas, mas não se conheciam que houvesse entrando em suas entranhas, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi meu sonho, e eis que o mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam, pois elas. E as 7 espigas miúdas devoravam 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Então disse Faraó a Faraó, a José a Faraó: o sonho de Faraó é um só, que o Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, e que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E se o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos da fartura, e ajunte toda a comida destes bons anos que vêm. E amontou em trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e guardem. Assim será um mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Oh, glória! Tu estarás sobre a minha casa, por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José. E o fez vestir de vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no 2º carro que tinha, e clamando diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão, ou sem o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zavenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando diante da face de Faraó, rei do Egito, e saiu José da face de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos da fartura mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade.
Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José filhos antes que viesse o ano da fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. Começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo que tinha mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevalecia na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Capítulo 42. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá, comprai trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprar trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: Para ali não suceda porventura algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham de lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho com eles e falou com eles asperamente. E disse-lhes: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, porém, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos seus sonhos, que havia sonhado deles, e disse-lhes: Vós sois espias e vieste para ver a nudez da terra? E eles lhe disseram: Não, senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhes disse: Não, antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. Eis que o mais novo está com meu pai, com nosso pai hoje, mas já não existe. Então lhes disse José: Isso é o que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vir aqui. Então havia um dentre vós que traga vosso irmão. Envia um dentre vós que traga vossos irmãos, mas vós ficareis presos e vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco. Se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los juntos em guarda 3 dias. E ao 3º dia disse-lhe José: Fazei isto e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão. E vós ide, levai trigo para a fome de vossa casa. E trazei-mo vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava, nós, porém, não ouvimos. Por isso vem sobre nós esta angústia. E Ruben respondeu-lhes, dizendo: Não vou-lo dizia eu, dizendo: Não pequeis contra o moço, mas não ouvistes, e vede aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendiam, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou-se a eles, falou-lhes, tomou a Simeão dentre eles e amarrou-o perante os seus olhos.
E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo e que lhe restituísse o seu dinheiro, cada um no seu saco, e lhe dessem comida para o caminho, e fizessem-lhe assim. Carregou o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali, e abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento na venda, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do saco, e disse a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro e ele mesmo aqui no meu saco. Então lhes desfaleceu o coração e pasmavam, dizendo um ao outro: o que é isto que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhe aconteceu, dizendo: o varão, o senhor da terra, falou conosco asperamente, tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhes: somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não é mais, e o mais novo está hoje com nosso pai, o senhor da terra. Nos disse: nisto conhecereis que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos e tomai para a vossa fome de vossas casas e parti. E trazei-me vosso irmão mais novo, assim sabereis que não sois espia, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha a trouxinha com seu dinheiro no seu saco. E viram as trouxinhas com seu dinheiro, e eles e seu pai, e temeram. Então a Jacó, seu pai, disse-lhes: tende-me desfilhado, José não existe, Simeão não está aqui, e agora levareis a Benjamim. Todas estas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se não tornar a trazer, dá-mo em minha mão, e tornarei a trazer. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fores, farei descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Capítulo 43. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe a seu pai: tornai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: fortemente nos protestou aquele varão, dizendo: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares convosco vosso irmão, descereis e te compraremos ali mantimento. Mas se não enviares, não desceremos, porquanto aquele varão não nos disse, não vereis a minha face, se vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: por que me fizeste tal mal, fazendo assim aquele varão, que tinhas ainda outro irmão? E ele lhes disse: aquele varão particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: viva ainda vosso pai, tende mais um irmão? E respondeu-lhe conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber o que diria: trazei vosso irmão? Então disse a Judá: Israel, seu pai, envia o mancebo comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requerereis, se eu não trouxer e não puser perante a tua face. Serei réu de crime para contigo para sempre. E se não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhes Israel seu pai: pois que assim é, fazei isso, tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos, e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias mirras, terebinto e amêndoas, e tomai em vossas mãos dinheiro dobrado, e o dinheiro que tornou na boca dos vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também a vosso irmão, e levantai-vos e voltai àquele varão. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco vosso outro irmão Benjamim, e eu, se for desfilhado ficarei. E os varões tomaram aquele presente
E tomaram dinheiro dobrado em suas mãos e Benjamim, e levantaram-se e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante da face de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva estes varões à casa, e mata, rezes, e prepara tudo, porque estes varões comerão comigo ao meio-dia. E o varão fez como José dissera, e o varão levou aqueles varões à casa de José. Então temeram aqueles varões, porquanto foram levados à casa de Faraó, e diziam: por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos vossos sacos, fomos trazidos aqui para nos criminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e nossos jumentos. Por isso chegaram-se os varões desta estava sobre a casa de José. E falaram com ele à porta da casa, e disseram: ah, Senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando nós à venda e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o dinheiro nos nossos sacos. E ele disse: paz seja convosco, não temas. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim, e trouxe-lhe fora a Simeão. Depois levou o varão aqueles varões à casa de José, e deu-lhes água, e lavaram os vossos pés. Também deu pasto aos seus jumentos, e prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porquanto tinha ouvido que ali havia de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe o presente que estava na sua mão, inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou como estavam, e disse: vosso pai, o velho, quem falastes, está bem? Ainda vive? E eles disseram: bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas moveram-se para o seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou. Depois lavou seu rosto e saiu, conteve-se e disse: pão de pão, e puseram-lhe a ele a parte, e a eles a parte, e aos egípcios que comiam com ele a parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os varões se maravilharam entre si, e apresentou-lhes as porções que estavam diante dele. Porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer um deles, e eles beberam e se regalaram com ele. Capítulo 44. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: enche os sacos destes varões de mantimento, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca do seu saco. E o meu copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra de José, que tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes varões, eles com seus jumentos, e saindo eles da cidade, e não havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: levanta-te e persegue aqueles varões, e alcançando-lhes dirás: por que pagaste mal por bem? Não é este o copo por quem bebeu meu senhor? E em que ele bebeu, bem adivinha? Fizeste mal no que fizeste? Fizeste mal no que fizeste? E alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram: por que diz meu senhor tais palavras? Longe esteja teus servos de fazer semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado nas bocas dos nossos sacos te tornamos a trazer da terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do seu senhor prata ou ouro?
dos teus servos com quem for achado morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse, ora, seja também assim, conforme as vossas palavras, aquele quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. Eles apressaram-se, cada um em pôr em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco, e buscou, começando no maior e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram seus vestidos, e carregou cada um seu jumento, e tornaram à cidade, e veio ajudar com seus irmãos a casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra, e disse José, que é isto que fizeste? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? Então disse Judá, que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos, eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse, longe de mim que eu faça tal coisa. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será o meu senhor, o meu servo. Porém, vós subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse, Senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos seus ouvidos de meu senhor. E não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou aos meus servos, dizendo, tendes vós, o pai ou irmão? E dissemos a meu senhor, temos um velho pai e um moço da sua velhice e o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou da sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teu servo, traze-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos ao meu senhor, aquele moço não poderá deixar a seu pai, se deixar a seu pai, este morre. Então tu disseste a teus servos, se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que subindo nós a teus servos, meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, disse nosso pai, tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos, não poderemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do varão, se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, e um ausentou-se de mim. E eu disse, certamente foi despedaçado, e não tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, ele ia acontecer algum desastre, farei descer as minhas cãs com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele. Acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo, se não tô tornar, eu serei culpado por meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e suba o moço com seus irmãos, porque como subirei eu ao meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá ao meu pai. Oh glória, amém. Que Deus os abençoe, não desista, não pare, prossiga, avance. Leitura hoje foi bem extensa, mas vale a pena. Amém, Deus te abençoe.